Estamos aqui, mais um dia de gravação no Agropod, com a presença do João Marcos e Arcilei, a zootecnista. Quero agradecer pela sua... A sua presença, que é maravilhosa. Uma mulher aí excepcional, zootecnista, foi professora minha. Agradeço demais a sua presença conosco, disponibilizar o seu tempo. Muito obrigada. Sem falar que ela é coordenadora da Unesp de Dracena ainda. Diretora. Essa mulher é brava. E esses dias teve uma cerimônia lá nervosa que eu vi uns stories lá, hein? É isso aí. Tomando a posse. Quase que eu fui naquele jantar também, hein? Pois é. Perdeu. Perdeu o Playboy. E hoje vamos falar sobre a cultura de ovinos. De ovinocultura, isso aí. Sim, e ela vai trazer todo o conhecimento agora pra gente aqui. Bom, pessoal, boa tarde para vocês. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, por estar aqui. É um prazer enorme, né? As pessoas que estão nos assistindo também, né? Então, assim, e para mim, sempre prazeroso falar de ovinos, que é uma área que eu já trabalho há muito tempo, né? Então fico muito feliz. Não estou atuando assim né, agora, né, em virtude, né, por estar à direção da Unesp, mas, né, tá sempre ali, estou sempre trabalhando, sempre junto com o pessoal para incentivar também a cultura da senhora tem uns orientados ali que são bravos também. Tem um pessoal, a sua equipe ali, o time da senhora ali também é fenomenal. Sim, temos que deixar as sementes, né? Só os alunos mas quem tá dando treinamento também, né? De quem tá oferecendo treinamento? Isso aí a gente procura fazer a nossa parte sempre, né? Com certeza. Professora, mas conta um pouquinho da sua história de vida para nós, de como começou, por que deu essa iniciativa de estudar aí para zootecnia. Bom, a zootecnia, né, eu já sou formada aí há mais de 30 anos, né? Depois faz os cálculos aí, gente. Eu sei que não parece, mas já faz mais de 30 anos, né? Veteranaça. Então, assim, eu sempre gostei muito, né, de animais, mas eu nunca gostei da clínica especificamente, mas também não gostava de plantas e tal. Então, eu acho que a zootecnia, né, ela se encaixou perfeitamente dentro daquilo que eu buscava, que era o mais forte da nutrição e produção animal. Tá? Eu entrei na faculdade lá em 91, né? Eu sou formada pela Universidade Estadual de Maringá, né? Pela UEM, né? Então lá eu comecei a minha vida acadêmica. Eu sou paranaense, sou daquela região, sou pé vermelho, né? Vermelho, olha, amo aquela região. Assim, é uma região, né, para quem conhece o Paraná, é uma região ali, agricultura, né, toda a parte de produção agrícola, ela se concentra mais ali ao norte, noroeste do Paraná, né? E aí eu escolhi a zootecnia, né, eu saí ali em 95, 96, fiz meu mestrado, né, em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, né, eu trabalhei com bovino de corte, né, lá, e aí eu, na verdade, falei, olha, não é bovino de corte, eu realmente quero voltar para as ovelhas, que foi quando eu iniciei lá na minha graduação, né? Eu trabalhava com os ovinos, mas surgiu daí a oportunidade de trabalhar com bovino de corte, eu fiquei lá durante quase 2 anos, e depois fui para Botucatu, onde eu fiz meu doutorado e meu pós-doutorado lá com o professor Edson Ramos de Siqueira, para trabalhar, né, definitivamente com os ovinos, né? Então, essa minha trajetória profissional. E depois, né, eu trabalhei em algumas faculdades, né, de iniciativa privada. E depois, eu iniciei aqui em 2007, né, como professora. Eu era substituta, junto com outros colegas, e em 2010 eu entrei aqui como professora efetiva, né? Fizemos o concurso. E daí, então, estamos aqui até hoje, né, trabalhando. Ali eu ministro não somente a disciplina de ovinos, né, mas eu trabalho também com caprinos, com comportamento e bem-estar animal, que são as linhas que eu trabalho. Interessantíssimo isso aí, viu? E tem uns pilares fortes aí também. Com certeza. Bom, a gente é bom. Tá nesse segmento. Não, mas é maravilhoso. A aula, a didática da senhora é muito boa. Que bom. E não é à toa aí que a gente tá no mercado, né? Isso aí, muito bom. Isso é maravilhoso. Tá? Então, mais ou menos, é por aí que comecei. Mas que bacana, professora. E hoje, então, ali na faculdade, além de ser diretora, ter um lado de experimento também, né, para o pessoal.
A senhora mexe com carne ali, lã, com quais são os desenvolvimentos hoje que para o pessoal também de casa entender e compreender melhor como que funciona a ovinocultura e os sistemas hoje que a gente trabalha. Ou os sistemas também que são oferecidos ali, né? Ótimo. Tá bom, João, até agradeço, né, a pergunta, acho que é uma ótima oportunidade da gente dizer um pouco mais, né, que a ovinocultura, né, é claro que o carro-chefe, né, dessa cultura, não só aqui no Brasil, mas fora também, é a carne. Né? Então, assim, a maioria das pessoas trabalham com carne, né? Então, assim, aproveito para dizer um pouco, né, que assim, a ovinocultura, ela hoje, né, tomou um certo protagonismo. O forte das pessoas hoje é a questão mais do abate no animal. Né? Isso, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá, ótimo, né, na sua colocação, porque sem dúvida nenhuma, esse é um fator de estrangulador dentro deste segmento, né? Então, a gente tem a carne, né, e eu trabalho lá com isso também, mas lá, né, na faculdade, eu tenho as ovelhas Lacone, que são ovelhas de origem francesa, e que embora consta com, né, de dupla aptidão, é uma raça, né, que foi melhorada para a produção de leite. Então, a nossa intenção lá na Unesp é trabalhar com leite, que não é um segmento tão conhecido aqui no Brasil. Nós já temos vários produtores que trabalham, né, na produção de leite, temos queijo já, né, vários produtos derivados da produção de leite aqui no Brasil, mas é um segmento muito conhecido na Europa. Tá? E que nós vamos trabalhar aqui, né? E eu espero muito em breve que vocês, né, que possam ir até a Unesp para conhecer, né, a nossa leiteria. Vai ser um prazer receber todo mundo lá. Opa, com certeza. Com certeza. Tá? E é lógico, tem a lã também, né, a produção de pele, né, que também são outros segmentos. Mas lá na unidade, hoje a gente não tem a leiteria ainda. Então, assim, nós trabalhamos, porque, como eu disse, a Lacone, ela é de dupla aptidão. Então, assim, ela tem a produção de leite, que vai ser nosso carro-chefe, mas nós também produzimos carne, porque os cordeiros, né, eles também são, né, bons para a produção de carne. Tá? Com certeza. Caraca, professora. E dentro desses segmentos, ali a senhora também trabalha com um plantel e trabalha com uma lotação X. E hoje ali, fora a Lacone e alguns outros exemplares que são em menores quantidades ali de unidades animais, também faz algum cruzamento genético ou não? Junto com o manejo que já é tornado com alimentação, parte de cripe, parte de pastagem, rotação e tudo mais. João, ali hoje, né, a gente não tem só as ovelhas Lacone, né, a gente tem algumas outras cruzas também, né, mas a nossa intenção é manter o plantel de Lacone, né? Não a gente está apurando melhor esse rebanho, então essa é a intenção. O macho que a gente tem um reprodutor é um reprodutor Lacone também, né? Então, assim, esse é o objetivo principal do setor, tá? Que a gente tem hoje. Nós temos aproximadamente quase 100 cabeças ali, numa área, tá, de 2 hectares. Né? Olha que agora vai dar conversinha. Agora vai dar conversinha. Então, assim... Mas vamos lá, vai, tá fazendo maus pratos aí, demais. Que isso? O pessoal pode, né, já vai falar assim, poxa vida, né? Olha, é muito difícil, né? Não há uma, digamos assim, uma receita de bolo quando a gente fala de taxa de lotação, né? Principalmente em ovinos, né? Então, por exemplo, uma recomendação, assim... Eu vou dizer uma recomendação muito em média. Sim. Por exemplo, eu poderia dizer para você que você poderia, num hectare, ter 15, 20 cabeças. Do que depende isso? Você tem o quê? É uma área que tem piquetes, né? Você aduba essa área constantemente, né? Porque às vezes as pessoas acham que pasto é algo que caiu do céu, sim, né? Que vem lá e lá tem e vai ser eterno, né? E não é bem isso. A gente sabe que tem a necessidade de que você faça pelo menos uma análise de solo, né, para que você veja quais as exigências do solo, repor, né? Por exemplo, aqui esse ano mesmo que passou, a gente teve um tempo de estiagem muito longo, né? Então, assim, quem não tiver, né, não tem irrigação ou uma suplementação que seja uma silagem, um feno ou uma ração, passou apertado, porque não tinha pasto. Né? Ainda mais aqui na nossa região, né? Muito quente. É muito quente, seca, é seco, mais. né? Então nós passamos apertados, né? Então lá a gente tem silagem,
né, também, agora esse ano, né, então a gente já está preparando. Para quê? Porque os ovinos, principalmente, né, geralmente, a época de parição é uma época de maior escassez de alimento, que é ali julho, agosto ou setembro. Então, assim, é um período de maior exigência. Vai demorar mais ou menos ainda mais uns 2, 3 meses para vir a época das águas, né? Isso, então a gente, né, agora a gente está porque está chovendo, isso, né, assim. É o que eu ia falar, agora começou a melhorar um pouco, agora no começo do ano, quando a chuva. Mas, né, assim, na verdade, o ovino, né, como eu estava dizendo, aí você tem aproximadamente 15 ou 20 cabeças aí por hectare. Um ovino, ele come aproximadamente de 2 a 2,5% do peso vivo, tá? E de pastagem. Então, assim, e a gente tem algumas particularidades, né? Então, quando você fala de pastejo, né, para ovino, você sabe que é uma espécie que gosta de pastejo mais baixo. Então, ele vai gostar aí, né, das sínodons, que a gente chama, que é a coxicross, Tifton. Que ele tem, né, que deixar no mais rente ao solo. Porque o ovino, né, pela sua característica, né, de mobilidade labial e tudo mais, ele prefere pastejo um pouco mais baixo. Mas pode dar pânico para ovinos, tá? Desde que manejado corretamente. Aí pode aumentar aí a quantidade de unidade aí animal por hectare. Então assim, se você aumentar, qual o problema muitas vezes, né, João, da gente aumentar uma taxa de lotação, não é? O problema do ovinos é o seguinte: você vai lá jogar um quadrado lá no seu piquete, por exemplo, eu estou produzindo X quilo de matéria seca. Você vai tirar uma perda, né, que o animal fezes, porque pisoteio e tudo mais. E aí você aumenta essa taxa de lotação, né, mais animais, taxa de lotação mais animais, né, por hectare, eu não sei quem está aí nos assistindo, mas isso quer dizer que você pode também ter um problema com verminose, você aumenta a taxa, então assim, verminose é um problema, né, dos ovinos, que a gente sabe também. O consorciado também dá problema ou não, professora? Com outra espécie? Funciona, João, boa pergunta. E uma espécie... Só para pegar um gancho, deu um negocinho que a senhora estava falando sobre verminose, só que a verminose... Porque lá na disciplina, né, João? Não lembrou da disciplina. Sim, João. Você pode usar bovinos. Tá? Por quê? Porque a gente não tem, né, infestação cruzada, então desde que não seja bezerro. Não tem infestação, então. Só o pessoal fica ciente que não tem problema. Desde que seja animal adulto. Então você pode, aliás, é excelente quando você trabalha com ovinos e bovinos juntos. Entendeu? Ao mesmo tempo. Sim. Eles têm pastejo. Por que tem que ser espécie diferente? Porque tem que ter pastejo diferente, né? Alturas de pastejo diferente. Já a cabra não é interessante. Entendi. Por quê? Porque, primeiro, quem infesta a cabra também é Haemonchus contortus, que é o mesmo verminho que ataca o ovino e é o mesmo que ataca a cabra. E elas pastejam, né, igual. Sim. Né? Então, não é interessante. Mas você ter as espécies diferentes no mesmo pasto é bacana. Mas elas também têm alguns estrôngilos também, né? Pequenos estrôngilos ali. E vai pegar também, vai cometer tanto o bovino quanto o ovino. Aí, João, assim, é lógico, isso é importante, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que acompanhar as duas espécies. Fazer uma OPG, né? Que você quer o OPG é um exame de fezes que a gente faz nos animais, né? Pra gente controlar. Né? E também não é a salvação da lavoura. Não. Tá bom? E da questão dos equinos, também pode ficar perto? Próximo ali? Porque eu vi uma reportagem uma vez que estava tendo as ovelhas junto com o cavalo. Eu falei, mas por quê? Depois o dono explicou que colocou o cavalo para deixar a pastagem mais baixa para eles. Pode usar, assim, embora, assim, eu tenho uma certa restrição com o cavalo, assim, porque também é uma espécie bastante sensível. Eu não trabalho com os cavalos, mas sei que é uma espécie, né, bastante seletiva também, tanto quanto os ovinos, né, do pastejo, eles também são seletivos. E assim, eu tive uma vez um problema, não vou dizer que isso acontece, né, de repente você
com a experiência do produtor colaborar conosco, né? Que é, por exemplo, eu tive um problema sério com o cavalo, porque os cavalos não deixavam as ovelhas em paz. Típico do cavalo. Os cavalinhos, assim, não deixavam as minhas ovelhinhas em paz. Então, assim, muito mais do que um problema, digamos assim, de pastejo, foi comportamental. Então, eles ficavam correndo atrás das ovelhas, e minhas ovelhinhas querendo fazer um manejo das ovelhas ali, ó, vem cá que eu vou levar você lá pro seu quadradinho agora. E a gente recomenda o bovino porque geralmente você tem uma quantidade maior. Sim. Né? O cavalo, você vai ter o quê? Sei lá, 1 ou 2, 3 cavalos. Né? Nem sempre as pessoas têm um número maior, Sim. né? E, então, assim, o bovino, ele ajuda, né? Existem umas continhas que a gente faz aí de pastejo e tal, para equilibrar. Se eu não estou enganado, acho que para cada bovino ali, eu acho que são 3 ovinos, né? Mais ou menos. Ó, João, essa aula você faltou. Então, assim... Já tá levando a bronca. Então, assim, né? Depois já faz o corte ali, ó. Coloca o bovino e as ovelhinhas dentro do bovino, viu? Então, né? Ao contrário, né, do que... então, assim... Mas coloca o cálculo certo que ela vai falar. Não, tá certo. O João, tô brincando, ele tá certo. Então, assim, a gente dizia assim... Olha, onde a gente tinha uma vaca, a gente coloca 10 ovelhas, né? Isso está equivocado, né? Porque, na verdade, se a gente for pensar em peso vivo, quando a gente pensa em metabólico, peso metabólico, que é uma coisa mais apurada, né? Um peso mais apurado que a gente faz no animal. Então, assim, onde você tinha uma vaca de aproximadamente 450 quilos, que é uma unidade animal, né? A gente coloca no máximo 5 ovelhas aí de 45 quilos aproximadamente. E por que isso, né? Porque, na verdade, né, uma ovelha, né, proporcionalmente, ela come mais que uma vaca. Olha, interessante isso aí. Né? Então, às vezes, as pessoas dizem assim, poxa vida, eu tenho uma chacrinha, mas eu posso criar ovelha? Gente, você pode criar ovelha onde você quiser. Pode criar ovelha onde você quiser. Um pouco até mais, dependendo de como for a aptidão dela, mas você coloca ali numa média de 10 quilos dia de uma vaca, né? A ovelha, né, João e Gabi, é que ela é extremamente seletiva. A passagem pelo rumen, né, daquilo que ela come, é muito rápido. Por quê? Porque ela come aquilo que é bom. Ela seleciona no pasto aquilo que é bom. Esperta maior ela, digestibilidade. Né? Então, passa rápido. Esperta ela. É que nem a gente. Não se come, você vai comer só alface, só, né? Vai lá, né? Vai lá. Você tá querendo toda hora comer. Comer uma coisa muito mais gostosa. Ela não é diferente. Então, assim, como o pastejo dela, vamos dizer assim, né? Pra galera entender, é de melhor qualidade, tá? Ele passa mais rápido, né, pelo trato digestivo, pelo rumen. A taxa de passagem é muito mais rápida. Então, o que acontece? Ela tem que comer de novo. Então, por isso que, proporcionalmente, ela come mais. Né? Só que a metabolização dela também é bem mais rápida. Sim, né, então, justamente por conta da qualidade daquilo que ela come, né? A ovelha, né, nós dizemos aqui que os ovinos, ele tem uma janela nutricional, né? Então, se você, digamos assim, se a gente desse um self-service para ela vai comer exatamente aquilo que é bom para ela. Ela é pequenininha, mas ela é espertinha. Então, assim, mais, né, retornando aí para a nossa, né, pra pergunta inicial, então, assim, né, Gabi, aproximadamente a gente recomenda aí de 15 a 20 animais por hectare, para uma garantia. Mas é claro que vários fatores devem ser colocados aí em consideração. E eu falo que o ovino, eles são animais muito sensíveis. O manejo não é fácil. E principalmente a parte do casqueamento. Você tem que estar ali o tempo todo vigiando, não pode deixar de Você foi produtora, né, também de ovelha. Eu fui, o Art Doppler. Aquele lá a gente tinha que passar até protetor solar. Porque ele tem uma sensibilidade, sim, né? A pele, sim, não só o pelo, sim, né? Mas a pele dele é muito clara. E eu percebi que aqui na nossa região não é muito aceitável fazer isso ali aqui. Porque isso é muita sensibilidade. É muita sensibilidade, toda a parte do casco, a pele é muito sensível, a gente tem que deixar mais preso do que solto, por questão do sol, que aqui é uma região mais quente. E aí a gente vai aprendendo na prática.
Por isso que eu falo, tem muita gente que quer começar a casa pelo telhado, não é assim que funciona. Oh, nossa, não é assim que funciona. Sensacional. Não, é isso. Usarei essa agora. Exatamente, né? Então, assim, às vezes as pessoas me ligam, né? Principalmente quando eu cheguei aqui em Dracena, né? Quando foi o auge da cana-de-açúcar. Então, muita gente arrendou e ficaram pequenas propriedades, né? Chácaras, né? Eu gostaria de criar ovinos, né? Posso criar ovinos? Pode criar ovinos, né? Tudo bem. Então, mas eu sempre falo assim, olha, compra umas 10... E vai fazendo... Sente como é que é. Sente como é que é. Porque muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade para trabalhar com essa espécie, que é muito diferente do boi. Sim. Ela não é um bezerro, né? Sim. Ela é uma espécie diferente, tá? E ela realmente exige um certo cuidado. Ovelha dá trabalho, embora as pessoas... Não dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho, tá? Sim. Ela é como você disse, e assim, ó, aqui nem tanto a gente tem muito as raças deslanadas. Sim. Que é a Santa Inês a mais conhecida, temos Morada Nova, né? Então, assim, o que são essas raças deslanadas? São aquelas que não têm lã. Elas têm pelo. São pelo. Então, né, são as nossas brasileirinhas que eu chamo, né? São aquelas que vieram do Nordeste para cá e se adaptaram muito bem aqui, né? Então, assim, também. E as raças lanadas, que a gente chama de raças exóticas. Então, essas raças, elas são mais susceptíveis. E a gente não quer dizer, ao contrário do que muitos imaginam, tá, Gabi? Não é porque elas são de lugar frio. Sim. Né? As raças de lã, elas se adaptam bem aqui também. Olha que legal. Porque a lã, ela é um isolante térmico. Sim. Olha, já para tirar um mito aí da galera. É verdade, sabe por quê? Esses dias eu tava indo pro Nordeste. O que tem de lã lá é fora do normal. E da parte do sul também. Do sul. Muito mais, por região mais fria, mas não deixa de impactar ali por conta da região. Na verdade, a lã, animais de lã, você vai ter problema em criá-los em locais úmidos. Sim. Porque a lã, né, ela é higroscópica. Então, você pode, assim, se ela ficar num ambiente úmido por muito tempo, né, assim, é como se ela fosse apodrecer. É como se nós mantivéssemos os nossos cabelos sempre úmido, né? Que não é bom. Né? Então, a lã, você tem é o mesmo princípio. Então, a lã, ela é um isolante térmico, tá? Então, não tem problema você criar animal lanado num local quente. É claro, né? Há necessidade de que a gente faça, né, a tosquia, né, ou esquila, que seja, ou seja, a retirada da lã pelo menos uma vez ao ano. Tá? Porque, né, ela sofre também, porque a lã pesa. Então, assim, há necessidade que ela seja retirada também, tá? Mas, por exemplo, se você, num dia quente, se você for lá na sua propriedade pegar e medir a temperatura, eu vou dizer assim, na altura do velo, né, em cima da lã. Às vezes está 45, 50 graus. Se você abre o velo e mede a temperatura da pele, pode estar 37, né? E como que E a ovelha, ela troca muito calor que nem cachorro, né? Pela respiração. Então, você vê que ela está lá, né? Ofegante. Ela está trocando calor, né? Então, esfriando o sistema dela. Isso. Então, é legal. Então, assim, tanto que a tosquia, né? Ela também tem em épocas que não esteja chovendo tanto, porque ela também vai sofrer, porque a lã é uma proteção. Assim como as pessoas às vezes vai lá e tosa, né? No caso, os cachorrinhos, né? A zero, eles também ficam todos, né? Também sofrem com isso, como um cabelo. E uma informação muito importante aí. Tá? Então, não tem problema, né? Mas aqui a gente tem mais, até, na verdade, mais do que, Gabi, João, assim, a questão da lã em si, porque geralmente as raças carniceiras ou aquelas que, né, destinadas à produção de carne, elas são de origem lanada. Ile de France, Suffolk, Dorper, né, elas são, né, mais lanadas. Legítima, né? Na verdade, o problema hoje em dia é a tosquia. Entendi. Você não encontra pessoas que hoje mão façam de obra para tosquia. Né? Mas está em tudo, em todas as áreas do agro ali, está com um déficit de pessoas qualificadas. Né? Exatamente. Né? Não por falta de treinar, mas pessoas que não se interessam mais de vir para o campo e a querer aprender um novo desenvolvimento. Exatamente. Tanto que a gente vê que a maioria das criações, elas estão sendo automatizadas. Sim. Porque, né, é mais difícil. E, né, a Gabi falou do manejo, né, Gabi? Assim, acho que é bom a gente ressaltar, né, João? Não é uma particularidade da Uvinus, isso, mas a gente tem visto isso de uma maneira geral, porque muitas vezes pessoal não sabe como manejar,
Então, assim, não pode pegar a ovelha pela orelha, não pode pegar os ovinos pela lã. É por isso que eu Entendeu? falo... É como se você puxasse alguém pelos cabelos. Vazio dela. Você tem uma forma correta. Eu fui na aula prática, eu fui na aula prática, hein? Eu falo que o zootecnista é uma profissão maravilhosa, porque eu acho que se não for ele, as pessoas não iam saber como fazer os manejos, porque igual eu comentei com você, hoje as pessoas vou lá comprar, mas e aí? Eu vou lá comprar, vou criar. As pessoas não sabem. Então, acho que ela, antes de comprar, ela precisa estar com um conhecimento do zootecnista, chamar ele, adaptar tudo. Não, você precisa disso antes de você comprar o animal. Na verdade, né, Gabi, eu acho que isso, né, em todos os segmentos, você vai montar uma loja, você tem que entender da loja, o que você quer vender, né? Como que você vai estruturar, para qualquer coisa. E as pessoas acham que no campo... Quer começar já do final, depois do e depois, geralmente, isso acontece, as pessoas adquirem o animal, e aí depois ela vai preparar a pastagem, vai dar alimentação. Então, na verdade, né, o que a gente poderia fazer isso com antecedência. Então, tem casco, tem tosquia, né, tem todo o manejo que é importante que seja realizado. E não é à toa que a gente quis abrir o Agropod para trazer esse conhecimento para o pessoal, porque muita gente não tem. Isso. Não tem. O pessoal quer ver uma pessoa, não, também vou criar. Mas não é. Quem não tem conhecimento não adianta. Às vezes não vai para frente por conta disso. Eu acho que igual você falou, o conhecimento técnico, né, ele é fundamental para que as pessoas obtenham sucesso, né? Porque de repente você começa um segmento e você culpa o segmento. E na Ovinos isso é muito comum. Sim. Nossa, ovelha, Deus me livre, dá muito trabalho, dá muito isso. Isso, por isso que eu falo, compra umas 10, treina, aí se você gostar, você continua. E para quem quer começar nesse mercado, dá uma dica aí na parte de rendimentos do pessoal. Olha, Gabi, hoje assim, você diz um retorno financeiro. Sim, retorno financeiro. Olha, tudo tem custo, né? Sim, tudo tem custo. Tudo tem hoje, custo. O custo de criação animal não é barato, independente do segmento. Não é. Qual lado você vai? Olha, Gabi, na verdade, o ovino, ele é um segmento que dá um retorno, eu não vou dizer para você numericamente aqui, né? Mas assim, é um retorno bastante satisfatório. Quando você pensa, por exemplo, que um cordeiro, né, você pode, né? Pode sim. Uma pessoa pode falar assim, eu quero ver abater, mas abate, né? Por exemplo, com 4 meses, você consegue abater um cordeiro de 30, 35 quilos, com certeza. Sim. Tá? Quer dizer, uma gestação de uma ovelha, ela dura 5 meses. Vamos lá então, professora, vamos passar desde o começo, desde a parte da gente pegar e fazer a parte de cio dela, o reconhecimento, depois colocar ali, introdução no seminal é bem mais complicado, mas se a senhora quiser explicar também sobre inseminação... João, para ovinos, né, quem quer trabalhar, tem gente que trabalha com inseminação, tem gente que trabalha com transferência, tá? Mas isso eu acredito que seja uma técnica que seja mais bem utilizada para quem trabalha com, a gente fala com animal de elite. Então, você trabalha com reprodutores, né, e tal, então talvez, porque são técnicas já mais caras, né? Agora, com o rebanho geral, que a gente fala, quem vai produzir carne, faz monta natural. Com certeza. Faz monta natural, né? E existem técnicas aí que pode fazer com que você efetive ainda mais, né? Um macho pode cobrir 30, 50 fêmeas, né? Mas se você usar a monta dirigida, que é usar o rufião, que é o macho vasectomizado, você pode usar até 100 fêmeas. A gente já fez isso ali no setor, né? Então, você prepara a fêmea para entrar, né? Eu acho que é muito importante a gente enfatizar aqui é o seguinte, né? Porque eu vou muito em muitas propriedades, ou às vezes a gente escuta muito, poxa, mas as ovelhas não estão ciclando, não estão entrando em cio. Então, assim, né? O pessoal tem que respeitar, né, aquele animal. Por exemplo, olha, ela desmamou, então dá um tempo para esse animal se recuperar. Essa fêmea precisa se recuperar. Com certeza. Tá? E você vai colocá-la, né, em estação de monta, que dura aí aproximadamente de 30 a 60 dias. A gente faz uma estação de monta ali de 60 dias. Tá? E uma ovelha, ela tem o quê? Ela dá 5 meses de gestação. Ou seja, para você terminar um cordeiro, você pode terminar com 4 meses. Ou seja, o cordeiro ele fica mais tempo dentro da barriga da mãe do que fora. Entendeu? Sim. Então, com 4 meses, ou seja, aí, por volta aí de 150 dias ou menos, tal, você tem um cordeiro para vender.
para bater. Lógico que fazendo um manejo correto, né? O manejo tanto dele com a mãe dele, na base de leite daquela mãe. E usar o creeping. Isso que eu ia falar. Usar o creeping. Explica então, um pouquinho melhor, professor, como é que funciona essa base de creeping, pro pessoal que não entende? O creeping é o seguinte, né? Então, assim, o cordeiro, é importante que ali, por exemplo, a partir de 15 dias, mais ou menos, você já pode fazer com que ele tenha acesso, né, a uma ração já farelada, né? Mais energia. Mais proteína, essas coisas. Para que ele possa, desculpa, estou um pouco gripada, né? Mas para que ele possa já ir adaptando o rumen também, né? Até mesmo preparando esse animal para o desmame, né? Então, o que é o creeping? O creeping é um local, né? Ou alimentador privativo, né? Porque o creeping não é um termo, né, em português, mas a gente chama de alimentador privativo, que é um local onde só o cordeiro entra. Tá? Então, por exemplo, pode fazer um cercadinho, não é nada rebuscado, não é nada, né, trabalhoso. Muito frescura ali. Não, você pode fazer um cercadinho lá, você tem uma madeira lá na sua propriedade, ou uma tela, essas telas de mangueirão que a gente chama, tá? E você vai fazer uma abertura nela, onde somente o cordeiro passe. Tá? E o mais importante do creeping é que ele fique num local onde a mãe fica. Por quê? Porque o cordeiro, ele não vai se distanciar da mãe para ir lá comer. Então, é muito bacana que seja, às vezes, uma estrutura leve. Por exemplo, hoje as ovelhas estão comendo aqui nesse piquete. Você leva o creeping lá. Né? E você vai, num primeiro momento, o que você tem que fazer? É um serviço, ir lá que nem criança. Colocar ele, passar ele no buraco. Passar ele lá. 2, 3 dias ele já faz isso sozinho. Ele já sabe. Então, a ovelha vai estar pastejando ali e o cordeiro vai comer. Qual que é o benefício, né, do creeping? Bom, primeiro, você vai desmamar um cordeiro mais rápido. Sim. E mais pesado. E você também, o quê? Como ele começa a comer já mais cedo, ele também ele mesmo vai desmamando, ou seja, não vai ficando tão dependente do leite da mãe. A sua dependência é mais precoce. Isso, ele não vai ficando tão dependente, e isso vai querendo dizer que a fêmea tem uma oportunidade de já ir se recuperando mais cedo. Né? Então, o creeping, ele é um manejo, né, uma técnica que ajuda com que a gente desmame o cordeiro já mais pesado. Então, por exemplo, ali com 35, 4 meses aí no máximo, né? A gente ali, às vezes, com ali 60 dias, mais ou menos, 70 dias, a gente consegue tranquilamente ter cordeiros com 30 quilos. Mais 60 você já coloca no processo de monta com um rufião e já pega e ela está fecundada novamente. Exatamente, entendeu? Então, até porque em 60 dias, eu acho que o processo alveolar dela, processo genético e tudo mais, entrar para si, eu acho que já começa a entrar, então, assim, você já começa a melhorar, né, assim, também essa ovelha, prepará-la para isso. Até a questão de vendas também. Você já pode estar vendendo já com essa... Sim. O cordeiro aqui, né, geralmente o pessoal vende, né, assim, por exemplo, eu vendo lá na faculdade, a gente não vende animal abatido, né, porque a gente não tem abatedouro, né, e esse é sem dúvida nenhum outro problema que a gente tem na ovinocultura, né? Então Mas a gente vai ter um aí na faculdade também, igual leitaria? Nós estamos já lutando para isso, tá? Eu tô quase logo a gente faculdade. Eu quero voltar aí. Quero chegar lá como veterano, vai ter tudo lá, agenda, vai ter notícia tudo, aqui se não, Deus quiser. Amém. Né? Então, assim, você pode, assim, né, geralmente, peso vivo, né, de abate, depende muito da sua região, né? Mas a gente vende ali, né, eu gosto de vender animais ali com aproximadamente 35, 40 quilos de peso vivo, né? O ovino, ele tem aproximadamente de rendimento de acima de 45, 47, 48%, quase não é tão assim né, nos 50% como o bovino, né? Sim. Então, a gente, né, esse ano aqui, o peso vivo estava girando aqui, pelo menos ali com a gente, em torno de R$14, tá? Então, você, né? Eu acho que quando você não tem um processo de abate, ele se torna um pouco mais barato, né? Mas quando você quando você pega e vai vender para o frigorífico ali, você consegue um preço melhor. Né? Exatamente, João. A gente precisa, né, um fator extremamente importante que a gente não pode deixar de salientar e que há necessidade de que nós
melhoremos. Isso é uma questão de políticas públicas também, não é só, né, da academia, vamos dizer assim, né? Mas, por exemplo, a gente não pode continuar, né, num segmento como esse com abate, né, com abate informal ou abate clandestino, né? E eu não estou aqui culpando o produtor rural, não, tá? Né? Eu estou com eles e entendo que aqui, por exemplo, acho que o local mais próximo que nós temos para abater é perto de Botucatu. Aqui na nossa região nós não temos. Pô, daqui para Botucatu tínhamos em Promissão há um tempo atrás, já não temos mais. Então isso, sem dúvida nenhuma, é um dos gargalos, né? Porque a gente não pode, né? Você não vê lá no tempo, né, mais atrás aí, né, dos nossos avós. Então tudo bem, todo mundo abatia, né, o seu bovino ou outros animais, né, lá nos nossos sítios e via. Mas isso não cabe mais por vários motivos. Né, sanitários, né, uma questão ética, né, nós não podemos mais abater animal como se abatia antes, isso também mudou. A base da marretada, né? A base da marretada, né, principalmente ovino, que ovino você não abate, né, porque ele não morre em função da caixa craniana, que é diferente do bovino, então assim, mas não é, né, e você não sabe que carne, ela não passou por inspeção, que carne é essa que você está comendo? Né? Com certeza. Mas, então, assim, existe a questão da segurança alimentar, que a gente não pode deixar com que isso passe. Mas, né, volto a repetir, eu não estou aqui, né, de jeito nenhum, né, com relação aos produtores. Na verdade, eles sofrem com isso. Né, também. Então a gente também precisa. A gente tenta lutar junto com eles para fazer que isso melhore. É um trabalho, por exemplo, para a gente conversar. Quem sabe que com a gestão agora que está chegando, para que a gente possa, né, dentro desse parâmetro, olha, né, fazer uma reunião juntamente aos produtores regionais e passar para políticas públicas. E a gente é um polo também, sim, né? Exatamente. Porque daqui para é uma oportunidade. A gente não tem problema aqui quanto ao consumo de carne ovina. Geni, Jaime. Não tem nenhum problema com relação a isso, tá? A gente vende todos os animais ali sem nenhum problema. Vendemos em pé, né? A gente vende em pé. Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, é um problema, né? Então, nós teremos também a visita amanhã lá da prefeita, que vai lá para conhecer, né, o campus e tudo mais. E, sem dúvida nenhuma, esse é um ponto que será tratado amanhã. Olha só, hein, Geni? Olha só, hein? Interessante isso aí. Isso, olha, se puder. É importante, né? É bom pra gente e bom pra eles. É uma troca. Aqui não tem só um lado que tá. É um ganho também pro município, pra todos, né? Você incentiva o produtor, né? A partir do momento que ele tem um local onde ele vai poder escoar a sua produção de maneira mais fácil e tudo mais. Então, isso vem a incentivar. Então, é uma cadeia, né? Você incentiva lá do começo e é uma cadeia que vai até o final. Com certeza. Sim, então, com certeza. Okay. Eu acho que também saindo um pouquinho da parte comercial dele ali, né? E também vendo as dificuldades que tem dentro do mercado e na nossa região hoje, tem acho que alguns pontos aí que não só político, mas também fazer a movimentação do produtor e trazer ele mais aqui para próximo de nós e falar, olha, o que vocês têm em mente? Vocês acham que o mercado compensa aqui para vocês? Vamos fazer uma reunião com todo mundo, sentar, igual vai ter essa aí agora futuramente, que vocês vão fazer lá na faculdade com a Geni. Eu acho que é muito importante trazer realmente o produtor para mais perto. Nós que também somos técnicos e auxiliar eles também, né? Porque a gente a gente estuda e quer levar isso, né? Colocar a nossa função em prática e levá-la realmente para o produtor e também ter o retorno não só dele, mas também do município, do ambiente onde a gente se encontra, né? Exatamente. Agora foi o João que me deu um puxãozinho de orelha. Senti aí um cutucão do João aqui. Não, jamais. Eu ia falar assim, então, eu já quero estar no meio. Mas João, né, brincadeiras à parte, e é isso mesmo, João. A cadeia, né, assim como outras, né, por exemplo, a gente tem uma cadeia da bovinocultura que ela é estabelecida, né? Nós temos a avicultura de corte, que ela é estabelecida. Os suínos, ele é estabelecido. Então, o que a gente pôde perceber? Que quando você organiza a cadeia... Sim. A chance dela crescer é muito maior. Então, assim, você tem que organizar. A ovinocultura, ela não chegou nesse patamar ainda, João. Infelizmente, olha que eu já estou na ovinocultura há um tempinho. E falta isso. Então, assim, falta com que nós, né, organizemos, né? E como que a gente organiza isso? Não tem como um segmento se organizar sozinho.
né? Eu acho que é uma equipe de investidores aí, né? Isso, então assim, tem que vir produtores, junto com a parte técnica. Então, assim, é um conjunto de fatores para que esse segmento dê certo. Então, por exemplo, o cara que trabalha com bovino, ou com qualquer segmento que seja, seja de vestuário, ele sabe para onde ele vai comprar e ele sabe para quem ele vai vender. Lá em vestuário aí, tem o pessoal da Vaqueira, acabou de aparecer na telinha lá. Olha lá, o João já aproveitou. Muito obrigado pelo gancho, ó. Todos bonitos aí. Olha o look, hein? Hoje, da Vaqueira. Estamos buscando aí 70% de desconto lá, hein? Que beleza. Então, a gente vê qualquer segmento, né? Então, assim, né, o pessoal que trabalha com aves, que antes, né, era diferente também, né? Nós tínhamos um segmento que o pessoal vendia lá e tal. E hoje não, né? Você tem um padrão. Você vai num aviário, não é num aviário de corte, você vai ver que todas as aves, ela tem um padrão. Você vai na suíno, todos têm um padrão. O bovino, de uma maneira geral, ele tem um padrão, certo? Ovinos, nós precisamos padronizar isso. Que corte que nós temos para ovinos, por exemplo? A gente não tem um padrão como... Você chega num supermercado, em qualquer lugar aqui do país, você fala assim, eu quero um patinho, eu quero sei lá, né? O mais conhecido vai ser o carré, né? Carré. Então, mas ovinos, assim, aqui na nossa região corta de um jeito... no mercado ainda é meio complicado de você achar. Pessoal, você encontra aquilo que é picado, ele é todo picado, mas não tem os cortes. Estava mais em boutique de carne que vai ter. Isso, né? Mas então, ainda, dependendo do ambiente... Então, a gente precisa... Começando mais ideias aqui, viu? Começa a montar um nicho de mercado, Então, assim, é uma cadeia que precisa ainda de uma organização. Então, isso, João, realmente, a gente precisa ter, né, assim, chegar junto desde o poder público, os técnicos, né, nós, as academias, né, então assim, as faculdades, né, porque a gente tem esse conhecimento, a gente detém juntamente com os técnicos e o produtor, porque ele vai nos dizer, ele que está na lida do dia a dia, né, como certeza. Vocês estão falando, para que a gente possa ali todos juntos conversar, dialogar, né, para que a gente possa chegar nesse segmento. Sim, com certeza, porque tem que ser fechado essas parcerias realmente, né? Porque senão, igual a senhora tinha comentado, na parte do gado ali, o mercado hoje já é estabelecido bem forte realmente e está enraizado. Sim, e eu acredito que esse mercado do ovinos vai ser muito renovador. Até para a parte de exportação, com né? certeza. Você tem um controle sanitário ali, com boa qualidade, animais ali com desenvolvimentos bacanas. Mas para você ver, né, João? Você sabia que nós aqui em Dracena, olha, nós não, né, com a criação que nós temos aqui, nós não temos condições de manter o mercado interno. Quando eu digo mercado interno, eu estou falando de Dracena, tá, pessoal? Entendi. Eu não estou falando de fora. Então, assim, é um mercado ávido. Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, mas o que você acha? Eu queria ovelha. Você acha que é, né? Você tinha feito... Pode criar sem medo. Agora, realmente, né, Gabi, você, né, falou lá anterior da questão do manejo, ovinos exige que você tenha um certo conhecimento. Com certeza. Não é uma criação, um segmento que você pode se aventurar e achar que vai ter... muito sensíveis, né? Exige um cuidado, né? Mas a gente tem ali, né? O pessoal fala assim, mas lá na faculdade tudo é fácil, lá vocês têm tudo. Não, existem algumas facilidades. Muitas facilidades, sim, só que mas a gente melhora, né? Mas eu acho assim que se você também tiver uma técnica... E assim, gente, o pessoal precisa entender que precisa se dedicar. Com certeza. Né? Mas os docentes que a gente tem, todos os docentes ali da faculdade, pelo menos do nosso campus aqui da Unesp de Dracena, é excepcional. Pega o lápis da senhora, gente, olha, vai atrás, pega o lápis de cada professor que tem, que você vai ver o quão de qualidade a nossa faculdade é. Não, o pessoal são profissionais. Nossa, é muito gabaritado. Tem gente que tem 5 descobertas, cara. Então assim, é muito bacana. Bem né? completo realmente a estrutura. Lógico, tem melhorias que vão ser feitas no decorrer do tempo, sim. Sim, né? Mas a qualificação, acho que o técnico, o docente realmente ali que vai passar o conhecimento, cara, são muito bem qualificados. Mas só que, lógico, também depende do aluno. Eu acho que depende de todo mundo. Eu acho que cada um tem que conjunto, né? Doar um pouco daquilo que trabalha. Então, seja o produtor, seja o técnico, seja a academia, seja o poder público, né? Então, cada um tem que fazer a sua parte, né? Eu estou falando, é como um relógio. A engrenagem, ela tem que tá toda trabalhando. Um pininho daquele que sai, o relógio para.
Então, todos temos que, né, dentro de cada, né, do seu papel ali, ter um comprometimento e, né, naquela atividade para que ela possa dar certo. Com certeza. Então, é isso que tem a necessidade. Eu também vejo dessa forma aí, com certeza, professora. Né? Vamos falar um pouquinho mais de criação? O que vocês... Nessa base de criação com certeza. Um negócio que eu tava vendo nós estávamos falando lá de consorciação. A gente sabe que a vaca não é tão seletiva e tem capins que tem uma baixa nutrição. Dentro da gente colocando esses animais nesse tipo de pasto também, com uma nutrição mais baixa, e um alimento que ele seja um pouco ali mais rústico, vamos supor, uma urucua brisantão ali, ou uma decubens. Eu acho que, por ele ser selecionador, eu acho que chega a dar uma inflamada nesse animal, no trato dele ali. Olha, João, pastagem para ovinos, assim, ele tem algumas preferências, né? Então, por exemplo, pastejo. Que nem se eu fosse dizer para você, olha, não pode criar ovinos em braquiária decumbens, por exemplo. Por quê? Porque a braquiária decumbens, ela tem um problema de fotossensibilização. O que é fotossensibilização? Né? O produtor, ele vai reconhecer, né, saber muito como requeima, né? Uhum. Então, assim, a braquiária decumbens, ela tem um fungo chamado Photomycos chartarum, né? Que é o animal ser, né, ele ingerindo, ele vai para, né, grosseiramente falando, ele vai para a circulação periférica, juntamente com os raios solares, ele pode causar queimaduras até 3º grau. Olha. Tá? Então, o animal queima mesmo, chama requeima, né? Que o pessoal conhece. Então, por exemplo, isso é um problema sério para ovinos, tá? Mas, assim, é um problema que pode... Né, ele é muito mais grave, principalmente para os animais, para cordeiros, né? Que são os animais mais jovens. Mas você pode... ela come bem, braquiária, decumbens, não tem problema, assim, quanto a preferência, se ela ingere ou não. Agora, João, a pastagem é aquilo que eu estava dizendo inicialmente. Você tem que cuidar dela. Né? Então, assim, por exemplo, você tem se você não quer não quer investir na pastagem, obviamente que você vai ter que, então, lançar mão de outra coisa, né? Uma suplementação, para que esse animal possa expor, por exemplo, o potencial dele. Então, assim, se você quer... você vai terminar um cordeiro em pasto, você pode até... Lá na faculdade, a gente termina os cordeiros suplementando, eles ficam em pasto, e a gente suplementa com ração. Eles não ficam o tempo todo em ração. Semi-intensivo ali. Exatamente. Então, assim, você pode criar ovinos numa pastagem de menor qualidade? Você pode. Qual que é o resultado que você vai ter? É como o boi, né? Então, assim, você vai ter não vai ter um resultado tão bom quanto se fosse uma pastagem que você está investindo. Então, assim, vai lá no brisantão e lá ele vai. Outra coisa, se você tiver um pânico, um brisantão alto, o que ele vai? Ele vai correr em volta e vai comer literalmente pelas beiradas, porque o ovino é um animal gregário, ele tem a necessidade de ver o outro. Então, se ele não ver o outro, ele vai comendo e vai ficando em volta. Por quê? O que é um animal gregário, né? E o que ele é? Ele é um animal presa. Então, por isso que ele tem os olhos laterais, como o bovino. O bovino também. Só que qual é a diferença? O bovino é alto. O ovino é baixo. Sim. Então, ele tem a necessidade de ver o outro. Então, ele não vai entrar num pasto, tipo assim, ele não vai entrar num negócio que ele não conhece, que ele não está vendo o outro, ele não sabe o que vai ter ali. O bovino entra porque o bovino é alto. Então, o problema, por exemplo, posso dar um pânico? Pode, desde que você maneja ele mais baixo e que ele possa ver o outro. Qual baixo? Eu sempre falo isso para o produtor, pelo menos que esteja na altura do focinho ali, para que ele possa ver o outro animal. Entendeu? Então, isso é uma coisa importante. Mas essa é a questão da pastagem. Você tem que investir, né? Então, se você não investe, você vai ter o resultado de acordo com aquilo que você tem. É que eu vi lá na faculdade, a gente tem um pouco de Tifton lá, né? Tem uns Tifton lá. Lá a gente tem estrela, tá? Agora a gente vai reformar alguns piquetes também, porque é um pastejo mais baixo. E tem braquiária também. Né? É o melhor, né? Mas com a gente não tem. A gente evita, na época da cordeirada, colocar as ovelhas em piquete que tem braquiária. Então, você pode fazer isso também, né? Ao longo da sua criação, o que você pode fazer né? Hoje, para você fazer uma reforma de pasto, eu não sei, mas deve estar bem caro. Uns 2, vai fazendo algumas estratégias, né? Para diminuir aos poucos, o custo. Aos poucos, você vai aumentando essa, né? Então, você tem que fazer um planejamento.
né? Adubando, adubo hoje a gente sabe também que está caríssimo, mas você também tem um retorno. Então, assim, você tem que decidir o que você quer, né? O que você quer? Você quer vender bem? Você quer bem ou o que você não quer? Quanto mais você investe no pasto, você tem uma menor chance, né, de suplementar. Ou suplementar por menos tempo, ou menor quantidade, né? Então, é isso. Você tem que investir. Então, assim, onde você quer chegar? O que você pretende? Então, o produtor tem que ter essa organização. E todo investimento é válido. Todo investimento é válido. Exatamente. Então, assim, né, Gabi, a gente sabe que hoje em dia você, em qualquer lugar, você tem uma planilha de custo. E tem, vendo também não a base de custo, mas falando sobre a nutrição dele, tem também os certos tipos de manejo para certos tipos de raças também, né? Se a gente pega para ovino voltado para o leite ali, ou cabras também, um sistema de manejo é bem mais complexo, né? Por conta que ele tem uma sensibilidade maior, até o leite desse animal, né? Na verdade, é o seguinte... É que, na verdade, João, né, que assim, o que vai contar ali é o seguinte... Tem pessoas que falam que tem um cheiro mais forte. Por exemplo, você está falando do leite, né? Porque assim, o animal, a exigência dele depende. Tem animais como o bovino, você tem um animal, um Nelore, ele tem uma exigência diferente de outro e tal. Então, os ovinos leiteiros, por exemplo, ele tem uma exigência, né, maior, por exemplo, do que um santinês. Né? Agora, se você for falar de raça de carne, também são muito parecidos. Cada um tem a sua, mas de uma maneira... De leite sempre vai sobressair mais, né? São animais de alta performance, né? Então, precisa de uma nutrição mais... Com relação ao leite, seja de cabra, seja de ovelha, né? O de cabra, né? Então, a gente sabe que é um alimento bastante utilizado principalmente, né, por crianças que são alérgicas ou que têm intolerância, né, a alguns constituintes do leite bovino, como a alfa-S1-caseína, por exemplo, né? Então, aí os médicos geralmente, receitam, né? Porque tomem leite de cabra, né? O leite de cabra tem esses benefícios. O globo de gordura do leite de cabra, assim como de ovelha, são menores, então ele tem uma digestibilidade maior. Então, por exemplo, pessoas mais idosas, por exemplo, né? Então, assim, a digestibilidade no organismo humano, ele é muito rápido. Então, também, e como eles são ricos, né, em cálcio, que é uma, né, geralmente o idoso também precisa, então isso é importante. O leite de ovelha também tem essas mesmas características, né? O leite de cabra, além de tudo, né, você tem que ter o pessoal tem um certo preconceito, né? Muitas vezes de ingestão, porque fala, nossa, que é um leite ruim, que tem um cheiro forte, né? Então, o leite de cabra, ele tem, né, os ácidos graxos, que é o capróico, cáprico e caprílico, que é ácidos graxos característicos do leite de cabra. Então, você não pode tomar leite de cabra já que está tomando um leite bovino, porque são coisas distintas. E a outra coisa é quando a pessoa maneja o bode, né, ou seja, o macho, e vai trabalhar, ordenhar a cabra, porque passa esse cheiro, e é um cheiro muito, esse feromônio do bode é muito intenso e passa para o leite. Então, realmente, o pessoal vai, como diz, né, parece que está tomando bode ali. E quem tem horrível. Intolerância à lactose, esse é um dos melhores para tomar? Intolerância, você pode beber, porque a intolerância é diferente, por exemplo, da alergia. A alergia, quem é alérgico é sempre alérgico, porque é uma característica genética. A intolerância, você, né, não é tolerante. Aquilo pode, né, Gabi, passar com o tempo. Né? Agora, nós sabemos que nós, né, a espécie humana, nós somos a única espécie que toma leite depois de velho. Não é verdade? Assim, Isso é verdade. Né, os animais, quando jovens, eles já são logo desmamados, não tomam leite. Tudo bem, você pode oferecer um leite para o seu cachorro lá, mas, né, nós somos o único ser que tomamos leite depois. Então, assim, acaba sendo intolerante, porque a gente fica inchado, né? Porque as nossas enzimas lactase vão passando, porque nós estamos ficando velho. Com certeza. Né? Então, não cabe mais. Mas precisamos de cálcio, a gente acaba comendo outros derivados, né? Então, assim, é interessante, né, também, tanto do leite de cabra como o leite de ovelha. O leite de ovelha também tem essas características. O leite de ovelha já é um alimento, né, é um produto que ele é muito mais utilizado para queijaria, para derivados, né? Não é tão comum, né, as pessoas tomarem
leite de ovelha. Não que tenha algum problema, mas não é tão comum, tá? Ele é mais utilizado, até porque, né, as características do leite de ovelha, ele é muito interessante, justamente porque a gente chama de rendimento queijeiro. Então, por exemplo, leite de vaca, leite de cabra, que tem aproximadamente 12% de matéria seca, né? O leite de ovelha tem de 18%, ou seja, um exemplo prático. Só um cortezinho, professora. Não te interrompendo totalmente, mas aproveitando, falando de comida, aproveitando nosso restaurante 53 aí, olha, falando em comida, chega a dar uma fome, tá com um café excepcional hoje aí pra nós, hein? Sabe, quando a gente fizer os queijos de ovelha, a gente leva lá, esse ano nós já fizemos. Olha que eu já tô dentro. Olha que eu já fazer algumas coisas ali. É super legal. Então, assim, tem também os cogumelos lá, do Zied, que vem várias coisas, mel, né, mel. Então, assim, a gente, né, produz bastante coisa lá. E, se Deus quiser, futuramente a gente vai estar produzindo o queijo também. Então, assim, tem um rendimento alto, né? Então, a gente precisa de 10 litros de leite de vaca para fazer 1 quilo de queijo. De ovelha, você precisa de 5, porque o rendimento queijeiro é maior, né? Então, ele é muito utilizado, né? Os queijos mais conhecidos do mundo são de leite de ovelha, né? Então, também é um outro segmento para o pessoal trabalhar, né? A gente aqui no Brasil, né, às vezes o pessoal desmama o cordeiro e esgota a ovelha e joga todo o leite fora. Isso é quase um crime, né? Enquanto que na Europa, por exemplo, né, o pessoal está esgotando lá a ovelha, né, daquele cordeiro já que vai fazer o queijinho. Já faz o queijo, faz iogurte, faz o que você quiser. A gente aqui joga fora um leite caríssimo, né? De excelente qualidade. E as pessoas nutricional ali, excepcional para o ser humano. Mas logo o pessoal aqui vai começar a conhecer. Eu tenho certeza disso. Essa cultura aí vai mudar para cá. Com certeza. Vixe, vamos fazer acontecer. Se eu puder estar no meio do projeto aí, ó. Com certeza, João. Nós vamos aqui para falar dele. Com certeza. Beleza. Então, a ovinocultura dá certo, eu acho que são vários segmentos. Tem vários nichos ali de mercado, né? Isso. Você pode aproveitar. E não só a parte de lã, né, que é o mais normal, a carne, tem as suas especiarias ali fortes, né, desses animais, né? Então, assim, quando a gente, né, fala de carne, né, João, que é o mais forte, eu acho que é bom, eu gostaria de aproveitar logo, né, da oportunidade para a gente falar, né, do quão é importante, né, às vezes o pessoal ainda tem um certo, eu acho que já melhorou muito. De quando eu trabalho com ovino, né, o consumo de carne, né, ou de ovino melhorou muito. Mas ainda a gente é cercado de muito preconceito, por causa do cheiro, do gosto, né, da carne. Não tem um cheiro forte, tem um gosto forte, né? Então, né, eu acho que a gente, para começo, a gente tem que entender que, né, a gente vai consumir. Isso é cultural, e eu vou explicar. Por exemplo, há quem coma, né, carne de um animal mais zerado, um animal mais velho, não tem problema nenhum. Por exemplo, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul, às vezes come uma carne de um animal já um pouco mais velho, não tem problema. E nós aqui no Sudeste gostamos de uma carne de animal jovem, que é uma carne mais arrozeada do que aquela carne vermelha. Então, por exemplo, a carne ovina, caracteristicamente, ela tem um gosto mais amendoado, mais adocicado. Tá? Então, assim, o ideal, né, a gente fala que uma pessoa coma carne de cordeiro. O cordeiro é o animal jovem, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu chego lá, eu quero comer uma carne de carneiro. É conhecido assim, né? Sim. Mas você não chega lá no restaurante e fala assim, eu quero comer uma carne de galo. Você quer comer uma carne de frango. É para fazer uma analogia, né? Na verdade, para as pessoas entenderem. Então, o cordeiro é o animal jovem, tá? Então, assim, é esse animal que deve ser abatido. Para nós aqui, tem gente que gosta de uma carne mais, né, de um sabor mais intenso. Não tem problema nenhum quem gosta de comer essa carne, tá? Eu quero deixar isso bastante claro. Das pessoas, exatamente, Gabi. Então, a pessoa, então assim, o ideal é que esse animal ele seja abatido até ali aproximadamente 6 meses, porque a partir desse momento ele começa, até um pouquinho antes, a produzir os hormônios sexuais. Então, isso vai mudando as características da gordura, né? Os hormônios sexuais estão aparecendo. Então, ele vai, né, produzindo diferente, a puberdade. Isso muda, né, as características sensoriais organolépticas da carne.
Por isso que ela fica com um gosto mais acentuado, né? Então, quando você chegar lá, fala assim, no restaurante, você quer comer carneiro? Fala assim, não, eu quero comer carne de cordeiro, né? Por quê? Porque o cordeiro é um animal mais jovem. E, às vezes, as pessoas aproveitam certas épocas do ano, por exemplo, final de ano, vende muita carne de cordeiro, coloca tudo lá para vender, né? Então, às vezes, Gabi, como a gente encontra no mercado aquelas carnes picadas e não por pedaços, então, às vezes, ali no mesmo pacote você encontra carne de animais jovens e carne de animal mais velho. Então, no mesmo quilo, você tem gosto de carne diferente. E, às vezes, né, isso acontece da pessoa. E, assim, a carne bovina, suína e de aves, você come uma vez, não é boa, você não deixa de comer. Mas a carne ovina, se a pessoa que não come uma vez não gosta, ela não come mais. Principalmente as mulheres. Verdade. Pior que é verdade. Então a gente já fez... Eu amo carne de carne. Mas a gente fez essa... Agora a gente vai ter que... Tá tendo uma aula assim, aqui. Né, a gente fez uma pesquisa, né, já de mercado com relação a isso, então a gente já detectou, né? Então é importante que as pessoas, né, conheçam aquilo, principalmente se ela onde ela vai comprar, né, de produtor, seja do supermercado. Então, assim, a carne de ovino, ela tem o gosto de carne de ovino. Tá? Mas ela é boa, ela não tem mau cheiro e ela não tem gosto forte, tá? Ela é uma carne mais leve. Exato, muito leve. Então, acho que isso é importante de salientar, porque assim, o ovino não tem essa característica, às vezes... a forma de tempero? Você pode fazer com sal grosso, não tem. Às vezes a pessoa fala assim que vai colocar vinho. Não, você coloca e você pode colocar alho, pra assim como hortelã. Nossa, ficou uma delícia. Como qualquer outra carne que você quer fazer um prato mais rebuscado. Mas, por exemplo, na minha região a gente come carne com sal grosso. Então, assim, não tem. As pessoas às vezes fazem isso para mascarar um gosto que não é característico da carne. Então, isso é importante salientar, tá? Olha, vamos comer do jeito certo, mas uma coisa é o tempero e você querer comer uma carne, né, que um tempero mais sofisticado, uma coisa diferente. E outra coisa é você... Vinho tinto ali. Ótimo. Ai, meu Deus. Perfeito. Aí fica a gosto do freguês. Agora, você dando toda a explicação pra gente, agora eu tô entendendo. Quando eu vou em restaurantes, são lá, carne de cordeiro, ver aqueles pratos mais rebuscados. Bem chefe mesmo. Então assim, geralmente, né, como você diz, em boutiques ou restaurantes mais sofisticados, né? Agora então, eu tô entendendo por quê que é isso, carne do cordeiro. Mas por que a gente não pode fazer isso? Você ir lá no açougue e você fala assim, olha, eu sempre dou um exemplo do frango. Você quer um bicho tão pequeno que tenha tanto pedaço? Se oferecesse isso no açougue, eu acho que eu ia falir todo mês. Porque eu ia pedir a carne de cordeiro. Então assim, é uma questão de organizar. Eu falei, não quero cordeiro. A gente precisa organizar a cadeia, né? Assim, né? Aí volta lá naquele looping nosso lá. Pessoal, chegou um momento aqui que a gente tá falando de comida, de restaurante e, cara, a gente vem agradecer aí o café que cada dia que o restaurante 53 traz fornece pra nós aqui. Eu tô com uma água na boca, porque eu tô morrendo de fome. É um café, uma surpresa totalmente diferente aqui a cada gravação que eles mandam, porque, olha, é excepcional, massa. E a gente sempre tá colocando o QR Code pra vocês acompanhar o cardápio, o Instagram. Em algum lugar da telinha. E as novidades também que sempre tem. Harmonização de vinho, gente, do 153. Se prepara aí que vai vir as harmonizações legal aí do vinho ali, junto com os pratos. Lá na adega, lá que eles têm uma adega excepcional. E acompanha lá. Sempre. Exatamente. Professor, e uma palavra de fé? De fé? Ai, meu Deus. De fé. Ai, João, você me pegou agora, mas assim, né? A palavra de fé é que Deus está sempre comigo. Eu nunca tive nenhuma dúvida de tudo que aconteceu na minha vida, de toda a minha trajetória. Entendeu? É isso. Ter a certeza absoluta de que eu nunca estou só. Eu acho que a pessoa tem que ter essa convicção. Seja, né, eu, né, sou cristã, mas qualquer pessoa que tenha, né, dentro da sua fé, seja ela qual for, é se entregar aquilo e ter a certeza, né, de que você tem algo com você, né? E acreditar. E é claro,
né, que nós temos que fazer a nossa parte também aqui. Com certeza. Né? Mas eu acho que é isso, né? Eu tenho sempre a certeza de que eu nunca estou só. Né? E, né, tenho sempre, né, tô sempre muito bem acompanhada, né, seja aí, né, pela espiritualidade, né, por aquilo que eu acredito. Parte divina, guia, então, assim, muito importante para mim, né? E os meus amigos, né, claro, que estão sempre por perto. Eu sou uma pessoa muito, muito abençoada nesse sentido, né? Eu sempre fui, né, sempre cultivei, que eu acho que isso é muito importante, a gente cultivar pessoas. Né? Hoje, num mundo tão digital, onde as pessoas estão sempre tão longe uma das outras, né? Perto, ao mesmo tempo longe, né? Então, eu acho que cultivar pessoas, né? Eu sou, como já podem ter percebido, eu sou uma pessoa que sempre falo muito para produzir. Então, eu gosto de cultivar amizades, cultivar pessoas, que eu acho que é isso, né? Nós somos seres sociáveis, não estamos aqui para viver só. Com certeza. Né? Então, é isso. E uma motivação? Nossa, que me move. Uma palavra de incentivos para as pessoas aí de casa. Eu sou uma pessoa motivada. Sim, eu sei. Eu sou uma pessoa motivada. Quem convive ali sabe. Eu sou uma pessoa motivada. Mesmo quando também é batidinha ali. Não, assim, olha, eu não vou dizer assim, eu tenho uma motivação. Uma coisa que me move, né? Mas eu acho assim, a minha vida, eu gosto de viver. Nossa, eu gosto de viver, entendeu? Eu gosto da vida, né? Então eu gosto eu amo o que eu faço, o meu trabalho, né? Os meus amigos, experiências. Gosto de sentar no boteco, bater papo com os meus amigos à tarde, lá de chinelo, entendeu? Onde quer que eu esteja. Então, assim, eu gosto da vida. O que me motiva é a minha vida. A minha vida me motiva. Entendeu? Eu tenho gosto de viver. Isso é ótimo. Então, assim, isso quer dizer que eu sou feliz 100%? Não, tem dia que eu tô pra baixo, tô meio down, tô vontade que não tem, né, e tal. Mas dizem que é nesse dia que a gente tem que, com certeza, se arrumar e ficar, porque qualquer pessoa que chega perto de você diz, nossa, olha, hoje você já dá um up. Com certeza. Né? Então, eu gosto da vida. Eu gosto da vida. A minha vida me motiva. Pega essa. Né? Meus cachorros, minhas ovelhas, né? Eu adoro meus bichos. Ei, ser humaninho que dá trabalho lá pra nós. O ser humaninho, né? O Bob, a minha galera. Tem a Catarina, tem a Joaquina. Então, assim, eu sou uma pessoa que gosto de viver. Ótimo. Eu acho que a vida, já por si só, já é uma grande motivação. Sim. Né? Eu acho que o fato de estarmos aqui já é uma grande oportunidade. Né? Então, eu acho que é isso. O que me motiva é a vida, é seguir em frente. E não é por isso que você sempre motiva a gente, traz essa inspiração para jovens. Eu acredito que você tem muitos alunos aí que cria bastante inspiração em você. E eu quero agradecer muito pela sua presença, por compartilhar todo o conhecimento, que até eu criei bastante conhecimento aqui. E eu quero agradecer sempre vocês. Agradecer ao João. Muito obrigado. Também. Agradeço. Fazer eu aqui. Esse nosso bate-papo. Tem uma parcelinha, né, de movimentar ali e ajudar o pessoal também a entender, né? Eu acho que essa é a proposta nossa. Isso. De compartilhar e poder agregar também. E poder alavancar todo mundo também, né? De alguma forma ou de outra. Então, eu também agradeço a presença de vocês. De todos aqui, do pessoal também do estúdio, da Click Studio aí, que disponibiliza o espaço nosso, faz as nossas gravações. Agradecer também aí o seu tempo disponível, que a gente sabe que hoje o tempo é algo que, olha, é minucioso ali para cada um e sabe a validade e o quanto vale aquele tempo. Então, muito obrigado pela amizade, muito obrigado pela mentora, aquele trajeto que teve na minha vida e a amizade que ficou até hoje. Sempre vai ficar, é o que importa. Bom, gente, eu que agradeço, né, a vocês, né, pelo espaço, ao estúdio, a galera ali do fundo, muito obrigada, né? Eu acho que é isso que move a gente ter a oportunidade, né, de vir aqui, né? Então, os novos meios, né, que a gente tem aí de divulgar, né, informações importantes, técnicas é importante, né? Então, diante de
tantas fake news, né, de tantas pessoas, né, que às vezes buscam informações equivocadas. Então, ter pessoas, né, que vocês têm a oportunidade de trazer até aqui, né, pessoas técnicas, né, que têm de fato um conhecimento. Então, acho que isso é muito válido. Então, a gente também, né, fica aqui o nosso agradecimento, né, em meu nome, em nome da faculdade, né, e dizer a vocês que a gente tem um espaço aberto, aquilo ali é público, né? Então, para que vocês também, fica aqui um convite a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, para que possam ir nos visitar. Né? A porta vai estar sempre aberta para receber a todos e todas que queiram estar lá conosco. Muito obrigada. A gente que agradece, professora. Obrigada, viu, amor? Muito obrigada. Obrigado, pessoal de casa aí que está assistindo a gente. E criando todo esse conhecimento também. Não se esqueça lá de compartilhar, clica no joinha, no sininho de notificação, acompanha aí, conteúdos novos aí sempre vindo. E porque o Agro é Pod, o Agro é Cast, o Agro é tudo. Bora pra cima. Assim vai.